Olá pessoal, eu sou o Vinícius, editor do Ped Papers, que está chegando aí para vocês, uma novidade na pediatria, na rede. Você pode acessar a gente, você que é da graduação, que quer fazer pediatria ou que quer ir bem na prova, na parte da pediatria, você que é residente de pediatria e você que já é pediatra, vem com a gente, que a gente tem muita coisa para contar. E hoje a gente está aqui com o Cadu, nosso super especialista em neonatologia, para falar de reanimação neonatal. É o tema de hoje. Fala, Cadu. Tudo bom, Vinícius? Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Cadu, neonatologista, estou no Ped Papers, também professor da Medcel. Prazer estar aqui com vocês, falando desse tema tão importante, né? Fundamental, né? Fundamental. Fundamental na vida do pediatra, né? O pediatra geral, o neonatologista, né? Mas vamos ao que interessa e a gente já vai começar. Queria que o Cadu, que é um estudioso, é neonatologista, me colocasse até em números também, né? Você pesquisou isso. Sim. A importância da reanimação neonatal. O que você tem a falar sobre isso, Cadu? É importantíssima, mas eu trouxe aqui, até gosto de ressaltar que boa parte dessas informações elas são do novo manual, nova diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria. Bem programa, recente, né? De 2022. Agora, né? Publicado no final de maio de 2022. Perfeito. E aí eles atualizaram um pouquinho os números. E eu trouxe aqui para compartilhar. Legal. Então, em geral, a gente já sabe que 2,5 milhões de bebês morrem no mundo inteiro. E que 35% desses bebês, então 1/3 dos óbitos dessas crianças, é por asfixia neonatal. O que dá a média aí de 1 milhão ao ano. Então é muita criança morrendo por uma questão que deveria ser evitável. Quando a gente sai do mundo e vai para o Brasil, a asfixia perinatal ela é a terceira causa de óbito em crianças menores de 5 anos, atrás somente de prematuridade e malformações. Então é a única causa realmente que a gente poderia intervir. Cadu, e às vezes a gente junta duas coisas, né? Prematuridade com asfixia, né? Dúvida. Pior ainda mais, né? Sem dúvida nenhuma. E aí no Brasil morrem 4 bebês por dia por asfixia. Cara, é muita coisa. É muita criança. E a gente sabe, né, que em geral as crianças, quando elas nascem, nem sempre elas conseguem iniciar ou manter a respiração sozinha. Sim, perfeito. Em geral, 1 a 2 crianças em cada 10, então 20% dos bebês podem precisar de ajuda para respirar, mesmo que não tenha nenhum fator de risco identificável. Então a gente estava brincando antes de começar a gravar, que sala de parto é um momento onde é uma caixinha de surpresa. Sim. E a ideia é o pediatra, se tudo ir bem, não ter que mostrar os seus superpoderes. É verdade. E no máximo ela secar e estimular a criança. Exato. E você sabe que uma coisa interessante, os residentes muitas vezes me perguntam, o cara está acabando a residência, ele fala assim, poxa, eu vou começar consultório, quero fazer sala de parto para ter mais pacientes, também porque eu gosto de fazer e tal. Mas será que eu já estou preparado para fazer sala de parto? E aí eu pergunto para o residente, você sabe dar via aérea para um recém-nascido? Você sabe entubar? Sim. Falei, se você sabe isso, o resto você... É aquele balé, né, que a gente aprende. Né? Aprendeu aquilo, aquela dança, coreografia, né, como você falou, perfeito. Agora, você tem que ter a técnica da ventilação. Lógico que a gente vai falar sobre isso, ventilar com a máscara também é uma arte. Agora, tem que saber entubar. Sim, apesar de que depois a gente vai falar um pouquinho mais da mudança da introdução da máscara laríngea. Sim, legal. Grande mudança. Legal. Se você não sabe entubar, tem essa opção, que agora está liberada. Mas se não sabe entubar, tem que aprender. É melhor não fazer sala de parto, porque precisa garantir a via aérea. Poxa vida. Porque com isso, 500 mil crianças no Brasil podem precisar de ajuda para respirar. E é bastante criança. Exato. No ano, são 500 mil possíveis asfixias aí. Não, e uma coisa interessante, Cadu, é que assim, você vai ver lá na estatística, 1 a cada 10 vão precisar de suporte para ventilação. Você ventila com máscara e bolsa ou mesmo com um ventilador mecânico manual. Desses 10 que você ventila, aproximadamente 9 respondem. Sim. Então você vai precisar entubar 1 a cada 100. Sim, sem dúvida. Aí você pensa, é pouco. Mas em compensação, o Brasil tem milhões de partos. Então são muitas crianças no Brasil precisando de uma intubação. E você tem que estar apto para fazer, né? Sem dúvida. E tem até aquela história assim, para você, se você precisar ventilar com máscara, depois entubar, massagear e fazer medicação,
isso acontece uma vez a cada 1000 salas de parto. Isso. E eu falo para o residente, fez uma sala de parto assim, tem experiência de 1000 salas de parto. Exatamente. E é até o super-herói que você falou, né? Com certeza, é o super-herói, que é o que a gente não quer ter que mostrar, mas se tiver que mostrar, a gente fica feliz e orgulhoso do resultado. Muito bem. Então vamos lá. Você chega a trabalhar com ensino nessa parte do... Sim, porque além de tudo eu sou instrutor, um dos instrutores do programa de reanimação legal. da sociedade. Então, de tempos em tempos eu saio por aí pelo Brasil? Treinando. Ainda não fora, mas em São Paulo mesmo, dentro dos hospitais que eu trabalho, que eu trabalhei, e às vezes alguns outros lugares, mas daqui em São Paulo, em geral. E, por exemplo, já que a gente tocou nesse ponto, né? Como é que é o treinamento da intubação em si? Vocês fazem isso no... Tem com os bonecos, mas aí é só quando o treinamento é para médico. Porque o treinamento ele se divide em 2 grupos. Médicos e profissionais da saúde. Legal. Porque até um dos conceitos que entraram agora nesse novo protocolo é o conceito de tudo tem que ser preparado antes do parto. Sim. Então tem o conceito do briefing, que é uma das coisas que a gente deve planejar. Se tem... O mínimo que deve ter. Um profissional de saúde para atender o recém-nascido, e esse profissional da saúde pode não ser médico, que seja capaz, que seja capaz de realizar a ventilação com pressão positiva. Desde que você entenda que aquele parto não tinha risco nenhum, previamente sabido, com uma boa anamnese, checando todo o material, tudo isso visto antes. Se alguma coisa faz pensar que é um bebê que possivelmente será reanimado, então tem que ser de 2 a 3 profissionais da saúde, sendo que um deles, de preferência, pediatra. Eu diria que deveria ser neonatologista. Mas Brasil, a gente ainda fala de ser pediatra. E aí, no treinamento, só treina a intubação se for o médico. E vocês usam o quê? Bonecos mesmo, que tem a cabecinha... E a boca, né? E aí você faz a intubação neles lá direto. Não, e você sabe que um lance interessante é que eu, como me formei há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, né? Não, tanto. Na época, cara, basicamente todo mundo fazia parto, né? Sala de parto, melhor dizendo. E depois isso foi realmente ficando uma atribuição do neonatologista. E as pessoas... eu fazia muita sala de parto para minha esposa, para as amigas dela, mas as pessoas não se incomodavam de eu não ser neonatologista pelo fato de que eu era intensivista. E garante a via aérea. Garanto a via aérea. Então nunca tive problema assim, de chegar para fazer uma sala de parto. Poxa, mas ele não é neonatologista. Não, mas ele faz terapia intensiva, né? Então, beleza, deixa o cara fazer. Sem dúvida. Mas você já tocou nesse ponto aqui, ó. O briefing, né? A preparação da assistência para a sala de parto. Como é que é esse preparo, Cadu? Como é que você faz isso? Então, organiza. Geralmente, todos os dias, antes de começar o plantão, tem alguém responsável, geralmente até a enfermeira treinada, para checar todo o material, que esteja todo o material disponível em cada sala de parto. Cara, não pode, na hora de ventilar, faltar uma máscara, faltar um tubo, né, cara? Não pode. Tudo isso tem que ser visto antes. Faltar medicação, né? Não pode. Preparado. Tem hospitais que já preparam a medicação antes, tem uns que abrem na hora, dependendo aí dos recursos. Da dinâmica, né? Da dinâmica. Como é que funciona onde você trabalha? No hospital público, já ficava pronto. Todo dia abria, já diluía e deixava pronta. No particular, como tem cobrança de convênio, então abre-se na hora, mas elas são bem rápidas e conseguem... Você precisa, já tá lá montadinho. Elas já percebem, né? Elas também, né? E já sabe, assim, a gravidade e tal, já consegue fazer rápido, mas não abre antes, a não ser que você já está esperando que vá ser muito diafragmática, grave. Né? Isso, já sabe, né? Isso. Que vai ser complicado, né? Do contrário, não. Também é importante nesses cuidados prévios a atenção à temperatura. Sim. Que é a temperatura do ambiente e mudou agora o novo protocolo. Mudou para 23 a 25 graus Celsius. Isso mais por regra de CLT, de salubridade, do que para criança. Para criança seria benéfico 26 graus, como era lá atrás. Mas você sabe que isso... agora você esclareceu uma dúvida que eu tinha. Porque existe o protocolo internacional, né, 23 a 26 graus, e aí vejo agora o novo protocolo brasileiro. Para mim, comparado com... Como já tínhamos lido aí o protocolo internacional, e eu sei que o brasileiro vai ser uma tradução dele adaptando para a realidade nacional. Falei, por que os caras diminuíram um grau aqui, cara? Só vontade de mexer, regra não. de CLT. Não sabia disso. Pela salubridade, a insalubridade.
Por isso. Mas o ideal seria 25 a 26. Poxa, pronto, você esclareceu Quanto uma dúvida mais, que melhor. eu tinha. É por isso. Porque o guideline internacional é 23 a 26, né? E acabou. Exato. Aí aqui no Brasil, 25, eu não tinha entendido isso. Foi por isso. Eu achei que tivesse sido um capricho. Falei, vamos diminuir para 25. Não, é pro obstetra ficar mais confortável. Não, aliás, é uma briga, né? É uma briga. Quando a gente fala, pessoal, a gente está indo e tal, os obstetras... Graças a Deus, liga esse ar-condicionado. Exatamente. Tá certo. E por último, nesse momento do briefing, é importantíssimo já ter designado as funções. Então, saber quem vai ser o líder, caso tenha que reanimar full, quem vai ficar na via aérea, quem que vai fazer a massagem cardíaca, quem que vai passar o catéter, tudo isso previamente combinado. Porque senão ficam pessoas lá batendo cabeça e segundos valem ouro dentro da reanimação neonatal. Então, tudo isso tem que ser visto antes. O líder, ele é o que lida com a via aérea ou isso é variável? É variável. Geralmente o líder é a pessoa mais experiente na sala de parto. Mas que vai conseguir... é o que vai entubar, se precisar. Se precisar, ele que vai ficar na via aérea. Mas é aquela pessoa que consegue dar as ordens. Porque tudo acontece simultaneamente, né? Não é... A gente ensina e aprende meio que um passo, mas é tudo junto e misturado. Com certeza. Então, aquela pessoa que tem noção de tudo isso que vai por ordem e garantir que nada seja feito fora da ordem. Perfeito, perfeito. Muito bem. E aí, você até colocou, já me falou isso, né? Baixo risco, um profissional de saúde, alto risco, 2 a 3 profissionais, de preferência um médico, um neonatologista com experiência em reanimação, né? Exato. Muito bem. E aí, essas novidades recentes, não do último protocolo, já tinha no anterior, né? Mas a história do clampeamento do cordão, né? Sim. Quando clampear, né? Clampeia o cordão assim que nasce, ou espera um pouco. Há diferença de clampeamento a depender da idade gestacional. Há vantagens reais nisso? O que você tem a dizer, Cadu? Perfeito. Bom, então, tudo vai depender de como a criança vai nascer. Então, a partir do momento que nasceu, então saiu a criança por completo, a gente deve avaliar se ela está vigorosa ou não. Basicamente, se ela tem tônus, de preferência um tônus flexor. Certo. Quanto mais a termo, maior predominância do tônus flexor. E se ela respira ou chora. Se ela chora é fácil, porque se chora, respira. Sim. Se não respira, não cunda o pânico. Olha lá, tá respirando? Tá tudo bem. Acabou. Se o tônus tá bom e tá respirando, recomenda-se a partir de 34 semanas. E agora também mudou o protocolo. É pelo menos 1 minuto para clampear. Isso. Porque antes era de 1 a 3 minutos, agora é pelo menos 1 minuto, podendo prolongar. Eles tiraram o limite máximo, superior, né? Isso. Agora pode ser mais tempo. Isso. Colocando até parar de bater o cordão. Exato. Né? Achei muito tempo. Tem de tudo. O lado ruim disso é que aumenta a chance de fototerapia. Porque essas crianças podem ficar um pouco mais polissistêmicas e dependendo elas ficam 1 dia ou 2 a mais, mas não passa disso, não tem maior prejuízo. Talvez o único efeito colateral dessa intervenção, né? Exato. Mas o que eu já li em relação a isso, assim, que é um risco a princípio teórico, porque não se via isso na prática, né? Mas... a gente vê um que outro. Vê um pouquinho, né? Nossa, essa Billy de 16 com 25 horas de vida e não tinha nenhum outro motivo. Ou seja, pelo menos na criança com pelo menos 34 semanas, 1 minuto. Pelo menos 1 minuto. Pelo menos 1 minuto. E o que a gente sabe de benefício em relação a isso? É que isso vai melhorar os índices hematimétricos. Sim. E é uma criança que vai passar pelo nadir da icterícia fisiológica menor. Então ela vai... Isso pode ter impacto no crescimento e no desenvolvimento, ganho ponderal. Sim. E talvez precise suplementar menor quantidade de ferro mais adiante. Mas também não passa disso. Perfeito. No menor de 34 semanas, a recomendação é de 30 segundos a 60 segundos no máximo. E eles têm um benefício imenso, porque eles têm uma volemia maior. Eles ficam mais... mantêm melhor esses níveis de pressão de sangue. Então, reduz a hemorragia intracraniana, enterocolite necrosante. Então, sem dúvida nenhuma... É fundamental para essas crianças. Só que são as que os obstetras têm mais dificuldade em segurar a ansiedade. Lógico. E o pediatra também, vamos ser honestos. Por isso que aí geralmente são os neonatologistas. Né? E um lance interessante, né? Que é assim, essa pontuação, a gente sabe que prematuridade é aquele abaixo de 37 semanas, mas para a sala de parto, ao grupo
dos a termo, que acaba englobando as crianças a partir de 34 semanas, né? E o prematuro real da sala de parto é o menor de 34 semanas, né? Interessante. Sim, porque eles isso, se comportam, né? o termo precoce, que é o de 38,6 a 37, e o prematuro tardio, que é acima de 34 semanas, eles são um grupo meio overlapping, eles têm particularidades semelhantes. Né? Legal. Então, por isso que acaba sendo aí o ponto de corte. Mas só lembrar que, caso o bebê nasça não vigoroso, então ele esteja hipotônico, ou em apneia, ou com respiração irregular, o clampeamento tem que ser imediato, essa criança vai ser levada para pensar aí na reanimação. Agora, sabe uma coisa que me chamou a atenção nesse último protocolo, Cadu? É assim, nasceu sem boa vitalidade, vamos para o clampeamento imediato e ação. Ao mesmo tempo, ele abre um parágrafo ali que ele fala... como se fosse, vamos dar uma chance para essa criança. Vamos fazer 2 vezes estímulo tátil. Isso. Para ver se ela respira. Isso, o obstetra vai lá 2 vezes estímulo tátil. Se ela respirar, aí a gente pode clampear tardio. Sim. Me deu a sensação de que eles ficaram no meio do caminho. É para clampear imediato ou vamos dar alguns segundos aí tentando fazer o estímulo tátil? Realmente. Eu achei que a mensagem ficou dúbia. Eu achei que ficou dúbia. A explicação é que, em geral, realmente, só de você dar uma bela estimulada, a criança já... Exato. Porque às vezes desobstrui um pouquinho a via aérea, ela já dá uma estimulada e, de fato, ela assume a respiração. Mas é rápido. Não é assim, estimula, espera, estimula. Não, porque senão... Estimula, nada mudou, clampeia. Senão você está fazendo um clampeamento tardio, mesmo na asfixia, né? Não, é para ser questão de segundos. Coisa rápida. É verdade, exatamente. Isso não ficou muito claro no na protocolo, leitura, né? E para quem não está na sala de parto no dia a dia, pode interpretar dúvida, errado, né? exato, Então, não, sem dúvida. Para você que está lá na prática, sim, esclareceu isso. Muito bem, estou aprendendo hoje aqui. Aí, muito bom, muito bem. Agora, tem exceção, né? Exceção aí de doenças infecciosas em que a criança não vai poder ficar... Sim, por exemplo, filhos de mãe HIV, clampeia imediato, mães Covid e agora o monkeypox também. Monkeypox também, né? O HIV a gente já sabe por quê, né? Diminuir o risco da transmissão, né? Sem dúvida. Muito bem. E aí, vamos lá. Sala de parto, para quem está começando... os passos iniciais da reanimação, né? Muito bem. Então, aquela criança que você precisou pedir para clampear imediato porque ela não estava vigorosa. Legal. Então, de novo, hipotônica ou não respira ou está com respiração irregular. Você leva ela para o berço e você vai começar. Você tem 30 segundos para fazer os passos iniciais. Que, em geral, 9 de 10, então 90% dessas crianças vão melhorar só com isso. Iniciais. Legal. E basicamente garantir o aquecimento dessa criança, então colocar debaixo de uma fonte de calor radiante, porque a nossa neurose é que hipotermia é igual a maior risco de mortalidade, especialmente no menor de 34 semanas. Eles morrem mais só por ficarem hipotérmicos, e hipotérmico é chegar na admissão na UTI ou no berçário com temperatura menor a 36,5. O alvo é 36,5 e 37,5, então tem que aquecer. Aí nisso você vai posicionar essa criança com uma leve extensão da cabeça, aspirar vias aéreas se necessário, que às vezes ela só não está respirando porque ela está obstruída com mecônio, líquido amniótico, começando pela boca e depois pela narina. Secar e estimular. E geralmente só de fazer isso, a criança recupera. Então se aqueles as 2 estimuladas lá do obstetra não foi tempo suficiente, com tudo isso, geralmente... elas respondem. E é interessante, né, que eu já vi muita questão de prova, para quem vai fazer prova, que eles pedem a ordem exata, né, que é aquecer, posicionar, aspirar, secar, e você faz quase que tudo como você bem falou. É uma coreografia. Tudo praticamente ao mesmo tempo, simultâneo, né? Exato. Praticamente ao mesmo tempo. E agora mudou um pouquinho a ordem. Eles, para facilitar, até vou confirmar aqui porque eu ainda tenho essa na cabeça. É aquecer, secar, posicionar e aspirar. Isso, e aí depois você reposiciona. Exato, isso aí. Mas antes era daquele jeitinho mesmo. Perfeito. E aí, terminado isso, tem que avaliar se essa criança respondeu. E para isso eu vou checar a frequência cardíaca, nesse momento ainda auscultando o precórdio por 6 segundos, multiplica por 10. Nós que já temos mais tempo é mais rápido, mas quem está aprendendo faz 6 segundos e por 10, porque só de alguns instantes, quem sabe que já está, mas fica 6 segundos e avalia se ela está assumindo a respiração e que de fato seja uma respiração eficaz. Eficaz, exatamente, que ela tenha drive, que você confie no drive dessa criança. Se ela recuperou, que é o 90% das crianças, pode voltar para o colo da mãe, pele a pele, aleitamento na sala de parto.
acabou o sofrimento. Se, apesar disso, frequência cardíaca menor do que 100, ou respiração irregular, ou em apneia, aí começou a brincadeira. Começou aí a brincadeira, vem a reanimação. né? Que tem que ser dentro do primeiro minuto, né? Exatamente. O famoso Golden Minutes, né? Golden Minute. Agora, você falou algumas coisas aqui que eu queria também enfatizar para os nossos ouvintes, né? A questão da temperatura que se chega na UTI ou no berçário é um marcador de qualidade de atendimento, Exato, né? Exato. Se chega com hipotermia, peraí, gente, vamos sentar aqui. O que a gente está errando? Exato. Não pode, né? Não pode chegar hipotérmico na UTI. Não. E quando chega na UTI ou no berçário, a temperatura é medida imediatamente. Não é isso? Na admissão já chegou a Tem que criança, chegar. já está com o termômetro. Que é um marcador de qualidade de atendimento, né? E reduz o risco de mortalidade dessa criança. Isso. Então, isso tem que ser feito, né? Sem dúvida. E outra coisa é esse avaliar simultâneo, né? Você está fazendo assistência, mas você está de olho na frequência cardíaca, na capacidade de respirar, né? E é como você falou, né? Só de escutar um pouquinho a gente já sabe, e isso nem é recomendado mais, né? Você palpar o cordão, mas de olhar para o cordão, cara, você já vê que o coração está batendo, você né? está vigoroso, exato. percebe você já percebe. Quando você ventila o cordão, ó. Geralmente sem tava lá. Depois... Mas, agora, você sabe uma coisa que eu li em relação, a gente está chegando nisso também, você vai precisar fazer a ventilação com pressão positiva, né? E aí ele recomenda lá, a gente vai chegar nisso, monitorizar, porque é mais confiável ver a frequência cardíaca pelo monitor do que pela ausculta. Sem dúvida. Mas eu acho também que essa história de contar em 6 segundos e multiplicar por 10 dá muito erro. Pode ser confuso. 6 segundos, cara. Por que não 10 e multiplicar por 6, né, cara? É mais pelo tempo de você indicar logo a ventilação com pressão positiva. Eu entendo isso. Mas, ao mesmo tempo, cara, você conta em 6 e quase em 5. Marcar 6 segundos no relógio é mais difícil, né? Daqui a pouco estão falando, conta em 2 e multiplica por 30. Pode ser. Poderia ser. Na prática, quem tá já habilidoso, você ouve, tá Brad, tá... isso. Boa. Exatamente. Você nem conta, né? Você sente, né? Bem, nossos alunos não ouçam isso. Sigam 6 segundos, multiplica por 10, que é a recomendação oficial. Essa é na prova, né? Com certeza. Mas na prática a gente sabe perceber rapidamente se a criança está bradicárdica ou Sem não. Dúvida. Né? Perfeito, perfeito. E aí eu acho que você colocou uma coisa aqui que a gente tem que valorizar, né? Que a VPP está indicada ali no primeiro minuto. Sim. Mas às vezes as pessoas não valorizam a necessidade de um treinamento adequado, né, Cadu? Conta um pouco sobre isso, você que inclusive é instrutor de reanimação. Então aí vem a importância de garantir o minuto de ouro da criança, que é aquela criança que você teve que clampear imediato, porque nasceu não vigorosa. Você fez os passos iniciais nos primeiros 30 segundos da chegada dessa criança ao berço. Ela está chegando perto do primeiro minuto de vida dela. Certo. Se após tudo isso ela continuar ainda deprimida, então você tem que garantir que ela comece a respirar, e o procedimento para isso é a ventilação com pressão positiva, a VPP, que inicialmente é feita com a máscara facial e, em geral, com o balão autoinflável, o AMBU, ou com o ventilador mecânico manual em T, se estiver disponível. O que vocês usam mais no teu hospital? No que eu trabalho atualmente, no hospital particular, é o ventilador mecânico manual em T. Mas no SUS era o balão autoinflável. Mas quem tem disponível deveria, é melhor, tem muitas vantagens usar o ventilador manual em T. Sabe que lá no hospital, lá na UERJ, eu não sou da área do berçário, né? Mas o pessoal tem usado basicamente o ventilador. Muito melhor, você tem muito mais controle das pressões que você está dando, você pode ajustar, né? Sem dúvida nenhuma. Tem vantagens, né? Mas é importante saber usar, né, a máscara direitinho, né? Sim, e os estudos já mostraram que mesmo os especialistas mais experientes, em geral, tem muito escape ao redor da máscara. E que se você não usa o ventilador mecânico manual em T, se você utiliza o balão autoinflável, você dá pressão muito mais alta e que isso pode ser lesivo para um prematuro. Por exemplo, você já começa a displasia broncopulmonar só de sobredistender pelo teu as fibras. estresse ali na sala de parto, né? Você acaba fazendo um pouquinho mais de pressão do que precisaria, né? E num grandão pode fazer um pneumotórax, coisas que não deveria acontecer. É a máquina, né? Sim. Ele não vai falhar, ele não vai ficar nervoso. Né? Exatamente. Tanto que há uns acho que no manual de 2011, se eu não me engano, eles diziam que a VPP é um procedimento fácil. Aí eles tiraram no 2016, porque fazer VPP bem feita não é fácil. E outra coisa, né, até dentro dessa linha de pensamento, né, assim,
a sala de parto, para mim, é um exercício de humildade, né? Porque assim, você ventilou e aí você colocou o oxímetro, está acompanhando a saturação, está acompanhando a frequência cardíaca, a capacidade de respirar, não está funcionando. Ah, já vou entubar. Não, peraí. Não, reveja a sua técnica. Reveja a sua técnica. Sim. Então é um exercício de humildade. Sim. Reveja a técnica. Você está fazendo direito claro, ou não? Exato, né? Exato. E na neonatologia, os detalhes fazem diferença. Se você não posiciona correto a cabeça... Sim. E você fecha a via aérea, não adianta. Você tem que repensar. Talvez eu preciso colocar um coxinha. Eu preciso ver se a máscara está no tamanho certo. Que ela cubra queixo, boca e nariz. Que eu esteja vedando corretamente. Perfeito. Então, esses detalhes são importantes. Por que isso? A gente sabe que cada 30 segundos que eu demoro em fazer uma ventilação eficaz para esse bebê que está asfixiado, aumenta em 16% o risco de sequelas neurológicas e mortalidade. Então, em 3 minutos, a criança tem quase 100% de chance... A vida da pessoa está ali naqueles minutos. Exato. Né, é a diferença entre paralisia cerebral ou não. E, Cadu, é muito triste ver uma criança, em enfermaria eu vejo muito, que tem aquela encefalopatia crônica não progressiva relacionada à asfixia neonatal nos tempos de hoje, né, cara? É muito triste. Mas outro detalhe aqui, esse aqui eu acho que é bom para quem vai fazer prova, né? A história da FO2 que você vai dar no início da ventilação com pressão positiva. Isso. Tem diferença de acordo com a idade gestacional? Tem. Nos bebês acima de 34 semanas é com 21%, ou seja, área ambiente. Certo. Isso porque a gente tem que lembrar que o mais importante é você abrir os alvéolos. Sim. Não adianta você dar oxigênio para um alvéolo que está fechado. Perfeito. Que é o efeito Shunt. O alvéolo está fechado, porém perfundido. Se você está lá aumentando FI, continua fechado esse alvéolo, não vai resolver nada. Exato. E se você mantém essa criança com o alvéolo fechado em hipoxemia, isso não vai recuperar o coração, porque o miocárdio depende desse oxigênio para recuperar sua função. Então, é mais importante focar na pressão com 21%. E se você indicou a VPP, você tem que monitorizar. Sim. Então, você vai colocar o monitor cardíaco. E o oxímetro de pulso sempre no membro superior direito, pré-ductal, para a gente ver como é que está lá os neurônios, e você vai ajustando a FI se você tiver o misturador de gases a cada 30 segundos, aumentando 20 pontos. Então, de 21 vai para 40, que vai para 60 e por aí vai. E o menor que 34 semanas? É 30%. 30%. Porque esse, apesar de também precisar da pressão, é um bebê que também se beneficia de um pouco mais de oxigênio. Não, é interessante que o protocolo anterior ele falava de 21 a 30, ficou meio em cima do muro, né? E dessa vez ele definiu, não, é 30. 30%. Abaixo de 34 semanas. Se beneficia de um pouquinho mais de oxigênio. O verdadeiro prematuro da sala de parto. Esse merece um pouquinho mais de oxigênio. Ele, se precisar de VPP, começa com 30%. Com 30%. Né? Isso é uma coisa que eles cobram muito em prova, né? Para quem vai fazer prova. É porque é uma pegadinha, né, cara? Uma pegadinha. Muito bem. Agora, uma coisa que você botou aqui que é bem legal, né? Sim. É a história de uma novidade, que é a máscara laríngea. Como é que é essa história, Cadu? Perfeito. Todo mundo pode usar? É fácil de passar? Como é que funciona? Então essa foi a grande mudança do protocolo de 2022. Até então não teve grandes alterações, mas isso é um dado interessante. A temperatura, né? Baixou a temperatura mudou um pouquinho. Tem algumas mudanças nas doses dos medicamentos que a gente vai falar adiante, mas assim, a grande novidade foi a liberação da máscara laríngea. Então, em que contexto é esse? Já fiz, sei lá, 2, 3 ciclos de VPP, já chequei toda a minha técnica, estou aumentando a FI. Se eu tenho o ventilador mecânico, aumentei pressões, a criança continua com frequência menor do que 100, ou então com respiração irregular em apneia, teoricamente o passo seguinte seria intubar. Sim. Mas a gente sabe que a intubação é em torno de 50% a taxa de sucesso, mesmo entre médicos experientes na sala de parto. Achava que era maior. Não, é 50%. E muitas vezes as salas de parto são por pessoas que sequer são médicas. Sim. Então foi liberado... A taxa de intubação, sucesso é zero. Porque nem treinadas são para isso. Então foi liberado o uso da máscara laríngea em crianças acima de 34 semanas com peso maior do que 2 quilos e por profissionais que sejam treinados para tal procedimento. Aquele nosso mais prematuro da sala de parto, por enquanto, não pode ter esse benefício. Ainda não. Porque ainda não há estudos que garantam, né? Exato. Até porque não tem tamanho, às vezes, suficiente para máscara. A menor máscara laríngea que eu tenho conhecimento é de 1,5 kg, a partir de 1,5 kg. E às vezes você tem bebê de 500 gramas, 400 gramas, não tem como passar máscara laríngea. Nem entra, né? Não tem. Exato. Aí você vai realmente ser entubado, mas também espera-se que uma criança dessa nasça com neonatologista, se possível. Sim, mais ainda do que as outras. Com certeza. Mas a máscara laríngea, tem que lembrar que é um dispositivo supraglótico, então ela vai ficar acima da glote. Não é uma via aérea definitiva. Não.
Então, não é igual a já resolver meu problema, só dá uma chance de você resolver uma situação mais aguda. E ela é muito fácil de passar. Sim. E a taxa de sucesso dela é quase de 100%. Depois que você aprende, né? Não tem muito erro. Ela é daqueles procedimentos, quando eu era residente, tinha lá drenagem torácica. Sei. E aí o Harriet falava o seguinte, que eu nem concordo. See one, do one, teach one. Ou seja... Veja uma vez, faça e depois já ensine. Assim, não é drenagem de tão simples, tórax. não é mesmo. Eu já fiz em recém-nascido, mas Sim. não me sinto muita vontade para fazer essa drenagem com tubo mesmo. Claro, né? claro. Mas eu acho que a máscara laringe entra muito nisso. Não, você vê uma vez, faz uma, já está ensinando. Exatamente. Né? Você nem usa o laringoscópio, né? Não. Ela simplesmente introduz, pega um lápis, põe lá dentro. Encaixou. Insuflou, cuff, exato, acabou. Exato. Dá uma via aérea isolada. Exatamente. Achei bom. Única coisa que eu tenho uma crítica em relação ao protocolo, se eu comparar com a ressuscitação de crianças maiores, é que em crianças maiores, a máscara laríngea é assumidamente uma via aérea avançada. Então você pode massagear tendo uma máscara laríngea inserida. No neonato, pelo que eu entendi do protocolo, se você vai precisar, chegou no ponto de precisar massagear, tem que entubar. Idealmente sim. Não te dão essa... Eles não conseguem, pelo menos por enquanto, equiparar o sucesso da máscara laríngea ao tubo. O tubo está um degrau acima, né? Isso eu entendi dessa forma. Exato. Claro que, atualmente, se você não tem outra opção... Assim será, né? Mas idealmente, porque pelo você que tá sempre escrito, fica, né? E porque pelo que a gente vê também na prática, enquanto você não está entubado certinho, você sempre fica na dúvida se a causa não é simplesmente ventilatória. Sim. Às vezes é por isso que ficou com uma frequência pior ainda. Daí você garante, às vezes só de garantir entubar, você consegue recrutar, abrir de fato esse pulmão, aí você faz troca de gases, oxigena, esse miocárdio se recupera. Então tem sem dúvida nenhuma essa ressalva. Certo. Muito bem. Então a gente já sabe que temos aí a opção da máscara laríngea, reforçando para maiores de 2 quilos e maiores de 34 semanas tem essa opção. Para quem for treinado também. E você me trouxe até uma pergunta interessante aqui, né? Se eu sei entubar, posso entubar direto? Sim ou não, Cadu? Sem dúvida nenhuma. Em que situação você recomendaria ou já teria essa ideia? Porque eu fico pensando assim... Se eu posso ressuscitar só com a máscara, não é melhor só usar a máscara ou melhor entubar, a depender da criança? Eu acho que é muito mais ainda uma questão de cultura. Como a máscara acabou de entrar, a gente vai entender quanto que elas de fato respondem. Então, mas nem estou falando da máscara laríngea, da máscara facial. Perfeito. Poderia. Por exemplo, se eu tenho um diagnóstico prévio de uma hérnia diafragmática. Sim. Aí, sem dúvida nenhuma, você já vai entubar direto. Intubação direto, perfeito. Mas a grande questão aqui é se eu estou naquele contexto onde já fiz as minhas 3 ventilações com a máscara facial e eu sei entubar, eu não preciso usar máscara laríngea. Eu posso entubar direto, eu posso pular a máscara laríngea. Entendi. Sim. Eu tinha entendido um pouco, o Cadu me ajudou aqui, na verdade... Ele fez o nosso guia aqui da reanimação, que ele é o super especialista, e eu tinha entendido assim... nasceu uma criança com asfixia, se eu sei entubar, eu entubo direto ao invés de ventilar com a máscara facial. Num exemplo semelhante, por exemplo, que já aconteceu várias vezes, eu faço uma VPP, eu sei que ela está bem feitinha, eu entendo todo o contexto asfíxico dessa criança, eu não vou fazer 2, 3 tentativas de VPP, eu já entubo direto. Entendi. Agora, outro contexto que eu, como pediatra geral, vejo assim, você está fazendo uma sala de parto de uma criança com 500 gramas. Essa criança vai ter que ficar na ventilação. Sem dúvida. Não, aí por que não entubar assim que nasce, né? E a gente esse faz. Vai direto pro tubo. A gente faz. Muitas vezes a gente faz. Até porque daqui a pouco tem surfactante, exato, né? Então, exato. Não tem como escapar sem do tubo, dúvida nenhuma, concordo plenamente. Esse aí sem é dúvida nenhuma. Tubo sem certo. Dúvida nenhuma. Mas a gente tem que lembrar que, de novo, a intubação em sala de parto tem uma taxa de sucesso na primeira tentativa ruim. Então, ela tem que ser assim, muito bem pensada e para uma pessoa a mais habilidosa possível. E outra coisa que eu vou te perguntar a gente lê muito, mas nem sempre tem disponível, o capnógrafo, né? Sim. Vocês usam, você tem hábito de usar o capnógrafo como... É uma das formas, sem dúvida.
a peça que vai te indicar que intubou corretamente ou sim, não? Sim. No hospital que eu trabalho atualmente, que é um hospital particular, a gente tem. Acaba sendo o detector de CO2 colorimétrico. Sim, perfeito. Que é aquele que muda de cor. Quando não está entubado, fica azulzinho. Quando está entubado, fica amarelo. A lógica amarelo. do capnógrafo é fantástica, né? Sem dúvida. Ele está com o CO2 retido. Exato. Você entubou, ventilou, quando ele exalar, sai muito CO2. Exatamente. Mudou a cor. Mas tem que lembrar que para isso, a criança tem que estar perfundida. Então, se ela está paradaça, não vai estubar só porque não mudou o detector de CO2. Exatamente. Para botar o CO2 para fora. Aí, na dúvida, rever a via aérea, checa lá, não tá lá. Aí, antes de sair estubando, porque eu já fiz isso e já aprendi que não se deve. Nem sempre o detector está certo. Prática, na minha prática, né? Colocando aqui um pouco da nossa prática. Para mim, poucas vezes que eu precisei entubar a criança, embora tenha feito muitas salas de parto, raramente a gente realmente precisa entubar, né? Aí entubava, pelo menos dos a termo, né? Entubava, começava a ventilar, olhava o tórax expandindo e o cordão umbilical começava a disparar. Recuperou a frequência. Cara, recuperou a frequência, que é a primeira coisa que acontece quando você ventila, exatamente, né? Então, exatamente. falava, tá lá. Exato. Né? Mas hoje em dia tem isso. Tem o detector, claro, que ausculta. Sim. Mas isso é... Essa é a prática. Mas na prova vamos marcar o capnógrafo, né? Sem dúvida, sem dúvida. É mais confiável porque não tem nenhum outro viés. Agora, vamos seguir. Essa nossa sala de parto está um paciente difícil. A ventilação não foi suficiente. Perfeito. Cadu, em que momento a gente indica, de fato, a massagem cardíaca? A gente até adiantou que, nesse caso, o paciente vai ser entubado, se for possível, se tiver alguém habilitado. Exato. E aí a gente começa a massagem cardíaca. Mas o que determina? Como é que você me explica isso? Explica para o nosso público aí. Então, para a gente fazer os passos da reanimação avançada e para a gente fazer o diagnóstico de parada cardíaca, a frequência cardíaca tem que ser menor do que 60. Porque aí esse coração não vai ter débito cardíaco. E aí indica-se a massagem. Se não estava entubado, tem que garantir a intubação. Aí a FI vai para 100%. 100%. Você tem que garantir. Se vai na massagem, FI também 100%. FI a 100%. Né? Lembrar que agora tem que fazer a dancinha de quem está na via aérea vai para o lado. E quem vai fazer a massagem cardíaca fica por cima. Atualmente eles estão dizendo para fazer a técnica dos 2 polegares sobrepostos. Um sobre o outro, né? Para diminuir o risco de quebrar uma costela, algo assim. E até porque a força é melhor e fadiga menos quem está fazendo. Lembrar que tem que sincronizar 3 compressões para uma ventilação. 3-1, aquele ritmo de 1E, 2E, 3E, ventila. Lembrar que é importantíssimo, na hora que depois que você terminou a compressão, que é em torno aí de 1 a 2 terços do diâmetro anteroposterior, tem que deixar o tórax retomar para você permitir a diástole do ventrículo, que é quando vai perfundir as coronárias, senão também não vai resolver. E quando você começa a massagem cardíaca, você tem que fazer 1 minuto de massagem cardíaca para ter volta do retorno, recuperação aí dos pulsos. Então a gente não checa nada antes de 1 minuto completo. Enquanto que na ventilação você tem 30 segundos para depois ver a resposta, na massagem com a ventilação 1 minuto para ter resposta. Mas você sabe uma coisa que cara, uma pergunta, uma dúvida recorrente dos alunos, muito recorrente, que é a seguinte: a gente sabe que o marcador de frequência cardíaca para determinar a necessidade de VPP é 100. Sim. E para indicar a massagem é 60. Sim. Então, uma pergunta recorrente é: o paciente nasce, está em assistolia ou está muito bradicárdico, com 20 de frequência cardíaca. Então, eu tenho que começar pela massagem? Não, porque a causa é ventilatória, geralmente. Você precisa garantir... Isso é uma pegadinha, né, cara? É uma pegadinha. Você tem que fazer todos os passos. A massagem, depois que você fez a VPP com a máscara, não resolveu, fez a VPP entubado, não resolveu, ou seja, FI de 100%, aí que você vai. A ventilação não foi eficaz, aí é que é a massagem. Exatamente. Nunca ao contrário, né? Mesmo que nasça em assistolia. Exato. Eu dou o exemplo da assistolia. Eu falo, pode nascer em assistolia. Você primeiro vai ventilar. Exatamente. Nunca a massagem primeiro, né? Eu até uma vez tive que dar uma bronca numa residente R3 de NEL, que foi isso. A criança nasceu, estava bradicárdica assim. Aí me chamaram, venha, né? Eu já era assistente na época, e ela estava lá massageando com a criança na máscara. Caramba. Vamos tentar, então, focar na ventilação, entuba. Isso. Cheguei, entubei e melhorou. Recuperou. Não precisei fazer mais nada. Caramba. Então não esqueçam disso, exatamente. E se você começou a fazer a massagem cardíaca, outra pessoa da equipe tem que fazer a cateterização da veia umbilical, porque começa-se as drogas. Tem 1 minuto aí de avaliação. Isso. Passou esse 1 minuto, quais são os seus
indicadores de que eu preciso dar um passo a seguir? Principalmente se continuar a frequência menor do que 60, a criança em apneia provavelmente não vai estar respirando, aí você ainda não conseguiu reverter o quadro de que essa criança agora está com parada cardiorrespiratória. Sim. E você vai agora avançar nos seus cuidados, não é só uma questão ventilatória. Sim. E aí com isso a gente vai começar droga também. E aí a droga por excelência vai ser a adrenalina. Que é a mesma da parada cardíaca em criança maior, Sim. né? É a grande medicação, né? Sim, aqui só o detalhe, que eu não lembro se na pediatria também é diluída. Vamos lá. É diluída 1 para 10 mil? Também. Então 1 para 10 mil, que eu já não lembro mais essas coisas de pediatria. Vou ter que assistir o vídeo para relembrar. Mas eu nem falo disso, mas é isso mesmo. 1 para 10 mil e mudou um pouquinho as doses. Porque antes podia fazer uma dose intratraqueal de meio a 1 ml. Agora é 1 ml por quilo. E a dose endovenosa, que era de 0,1 a 0,3, agora decidiu-se 0,2. Para facilitar. Faz 0,2 em todas. Exato. Ou seja, você faz 0,1 miligrama quilo da traqueal e 0,02 da venosa. Se for em miligrama, exatamente assim. Exato. Para facilitar, lembrar. Fala. Não, e só lembrar que quando você faz adrenalina na veia umbilical, tem que fazer o flush de soro fisiológico para empurrar a droga. Perfeito. E é um acesso simples, né? Assim... Não é... A veia geralmente é tranquilo. Você fala para alguém que não faz neonatologia, pode até ser médico. Sim. Fala, tem que puncionar a veia. Pô, mas vou puncionar a veia de um recém-nascido. Cara, demora muito. Não, mas é o acesso umbilical, é outro acesso, cara. No prematuro extremo pode ser desafiador até a veia, mas um termo, geralmente... E você não vai fazer, ela não vai ficar central. Você só precisa passar 1 ou 2 centímetros do anel. Entra aspirando, veio o sangue, parou, mandou. Começa, alguém fixa lá rapidamente, porque esse acesso vai ser trocado depois na UTI neonatal. Perfeito. E, bem... Ocasionalmente você precisa fazer uma expansão, né? Mas isso não é o tão... Não é muito recorrente. Mas se você tem alguma suspeita de hipovolemia, sei lá, foi passar o catéter, a criança sangrou um monte, ou teve um descolamento prematuro de placenta, alguma coisa, pode ser necessário. Uma coisa interessante, né, dessa questão da adrenalina intratraqueal, né? O pessoal fala, pô, já está entubado, por que não faço logo pela traqueia, né? E assim, é interessante porque... O pulmão é super vascularizado, né? Uma medicação como a adrenalina, ela é muito facilmente absorvida se eu tivesse uma perfusão pulmonar boa. Só que o paciente está parado. Exato. Então você é muito errático essa absorção. Funciona como na criança maior. Pode fazer adrenalina intratraqueal? Pode. Mas não é o ideal. Não é por aí. Tanto que só é autorizado uma vez enquanto está passando o catéter. E na ressuscitação pediátrica também, porque assim... É errático, porque se a perfusão pulmonar estivesse boa, ele não precisaria de adrenalina. Exato, não ia ter que fazer fazer ao mesmo tempo, a adrenalina seria bem absorvida. Mas como ele está parado, você pode ter mãos mágicas, mas você não vai. Com a sua massagem, garantir uma perfusão pulmonar espetacular. Sem dúvida. Não vai conseguir. Então, intratraqueal é... E eu acho que aqui a gente chega na nossa última pergunta, que é uma pergunta difícil, que leva em consideração questões éticas, né? Sem dúvida. Cadu, pode acontecer, né, daquele momento fatídico de precisar interromper a reanimação, né? O que os guidelines falam em relação ao momento adequado para fazer isso? Maravilha. Então, primeiro, o ideal chegou naquele ponto de intubar, massagear, alguém da equipe deveria ir até os pais e começar a levantar o gato. Subiu no telhado. Sim. Para eles não serem pegos tão de surpresa e ir absorvendo a gravidade. E só um detalhezinho, uma coisa que mudou nos últimos tempos, né, com parto humanizado, etc., é a presença da família no ambiente da sala de parto. Antes não tinha, antes era só a mãe. Geralmente a gente faz... Só a gestante, que obrigatoriamente tinha que estar lá. Né? E muitas vezes com janelinha aberta, famílias vendo, fotógrafos, daquela hora que, por favor, desliga, fecha ali, uma coisa mais reservada. Precisa ter um pouco mais Mas tem um familiar além da mãe ali, que é importante. Sim. Mas aquela hora que, assim, porque até então muitas vezes fala, já converso. Você tá lá, mas chegou nesse ponto, é importante que alguém vá e diga, chegamos nesse momento. E aí é preciso descartar algumas coisas. Então, será que houve alguma complicação da reanimação? Será que fez um pneumotórax? Então, você pode fazer uma punção. Algo que você possa intervir. Isso, que você possa intervir, que às vezes, será que ela não voltou porque é um pneumotórax hipertensivo? Tornou-se o pneumotórax hipertensivo? Então, às vezes a gente faz a transiluminação, na dúvida vai e punciona, como sempre é feito, segundo espaço intercostal.
Será que fez um tamponamento? Se quiser fazer um Marfan, faça um Marfan. Também é aquela hora que você começa a olhar para a criança com tem algum dismorfismo? Será que ela tem alguma carinha sindrômica? Eventualmente pensar se teve alguma outra malformação, né? Enfim, você vai tentando reverter isso. Se você já fez até, inclusive, você já puncionou o tórax, já fez Marfan e continua sem nenhuma melhora, o que o guideline atual fala é que são 20 minutos a partir do nascimento, de você ter feito pelo menos seus 10, 15 minutos da reanimação completa, porque se a gente pensar, for tudo rápido, às vezes com 5 minutos de vida, essa criança já está entubada, massageando, recebendo adrenalina. Sim. E aí, se você já fez 10, 15 minutos disso e não está revertendo... continua em parada cardíaca, né, o prognóstico neurológico dessa criança é nulo. Próximo de é zero. nulo. Né? Claro que você deve também tentar ver as expectativas da família, o que também não é o melhor momento naquele instante, mas certamente. Às vezes você pode prolongar, se os pais pedirem, se você ainda não estiver confortável, você pode prolongar. E eu já vi crianças voltarem com mais de 20 minutos de parada. Mas é muito comprometidas, né? Mas muito comprometidas. E aí é um pouco também da decisão da família e do você naquela hora. Mas ou seja, 20 minutos autorizado. Ainda é um pouco de dilema, né? Sim. Mas de qualquer forma, a gente tem alguns marcadores. Essa questão dos 20 minutos eu acho bem razoável, né? Bem razoável. Exatamente. Porque é importante isso. E aí, eventualmente, se a criança morreu, que pode acontecer, ter essa conversa difícil com os pais. A gente também, hoje em dia, tem o hábito de perguntar se eles querem que faça um carimbo da impressão plantar, de recordação. Tem muito lugar que faz as toquinhas com o nome, ver se quer, pôr no colo e tá lá ao lado desse momento super... É difícil mesmo, né, cara? E, super difícil. Terrível, né? E outra coisa, você até falou aí do fotógrafo e tudo mais, da família. O momento do parto, né, da sala de parto, é um momento difícil, né? Mas que é uma festa para todo mundo. O único que não está na festa ainda é o pediatra, né? Porque você está naquele momento de tensão. Não, total. Você não está vamos bater foto. Você sabe que aquilo ali não é um passeio no parque. Exatamente. Aquilo ali pode se complicar. Claro. É o que eu falei. Você é o único não que quer mostrar superpoder. Né? Não é que você seja pessimista, nem nada disso. Não. Mas é que você tem que estar pronto. Exato. Porque algo de errado pode acontecer. Sempre pode acontecer. E aí depois que fica tudo bem, aí... Sim, aí participa da festa junto com a família, sem dúvida. Mas é isso, Cadu. Vamos encerrar nosso... Eu acho que a gente falou aí bastante da reanimação, revimos o novo protocolo, né? Sim. E se alguém tiver alguma dúvida, mandem as dúvidas. A gente está lá no Pad Papers para ajudar. Beleza? Isso aí. Pessoal, muito obrigado aí pela participação. Estamos juntos aqui no Pad Papers. Até a próxima. Tchau, Vinícius. Valeu, Cadu.